Eu disse antes do intervalo, né, PG, que a Elisiele, Isso. com toda a expertise que tem no tema de saúde, vem acompanhando as crises, o colapso da estrutura. Ela teve, pelo esforço, né, e que bom para estar dentro, falar dentro da emergência, e vai nos fazer um relato muito importante, relevante, para a gente entender o que está acontecendo. Oi, Elisiele, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Kelly. Bom dia PG, Liz. bom dia aos nossos ouvintes também. Pois é, há meses a gente vem falando aqui na Rádio Gaúcha que tem uma lotação hospitalar em Porto Alegre que ultrapassa os 300%. Mas o que isso realmente representa e como isso impacta para quem está buscando atendimento na porta da emergência? É isso que eu e a colega Camila Hermes fomos atrás de tentar traduzir em palavras para os nossos ouvintes aqui. Na semana passada, nós fomos autorizadas pelo Hospital de Clínicas para acompanhar um turno dentro da emergência e, com isso, a rotina e também as dificuldades. A instituição é referência para todo o estado e tem uma das estruturas mais amplas e modernas para o atendimento pelo SUS aqui na capital. O que encontramos por lá, Kelly, PG? Um ambiente com esgotamento em diversos aspectos, da falta de leitos até de exaustão dos profissionais que Muito atuam grave. em meio a essa superlotação. Diferente do que a gente imaginava de que as maiores demandas eram para casos respiratórios, não é o caso do Clínicas. Porque por lá, a maior demanda é de pacientes que já fazem o tratamento dentro do hospital, como oncologia, neurologia e cardiologia. Para começar, depois que o paciente dá entrada na emergência, passa pelo acolhimento, pela triagem e também a consulta com o médico, se o caso for urgente, vai direto para o setor mais crítico, que é uma parte mais separada assim, da emergência, que requer maior atenção. Já se o caso não for tão urgente, o paciente é encaminhado para uma unidade de decisão médica. É ali que é o pior cenário, onde tem a maior lotação e se aguarda então por uma definição do tratamento ou uma indicação de internação à espera do leito. Para ilustrar os nossos ouvintes, é uma grande sala com diversas macas, poltronas e cadeiras. Os pacientes são atendidos por técnicos, enfermeiros e pelos médicos no local. Eu diria que é tipo um quebra-cabeça, assim, porque vai chegando mais paciente, tu vai apertando um pouco mais para encaixar uma maca ali, uma poltrona aqui, uma cadeira. Não tem tanto espaço, vai pro corredor, né? Naquele dia... E a tua percepção, Liz, é de meio caótico? É muita gente? É muita gente, PG. E gente, imagino, desconfortavelmente instalada, embora o Clínicas faça o possível para... Isso, faça o possível e o impossível, porque naquele dia, por exemplo, todos os pacientes estavam acomodados. A gente sabe que a realidade de uma emergência é difícil, ainda mais pelo SUS, mas eles estavam em leitos, em macas, como se fala, em poltronas, né? Eu conversei com um paciente que aguardou, estava 5 dias numa poltrona. Porque não tem leito? Porque não tem maca. Vamos falar assim, não tem a maca, né? Tá. Falta a maca. E o que é o leito? 5 dias numa poltrona. O leito, por exemplo, a Kelly vai precisar internar. Bom, então a Kelly vai entrar dentro do hospital, né? Vai internar no hospital, mas não tem espaço para Kelly. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Isso que é hospital privado. Meu filho teve crise respiratória, isso faz 1 ano e meio, e ele, pela saturação baixa, era um risco e ele precisava ficar no oxigênio. E aí a gente fica na cadeira, né? Numa cadeira com algum conforto, claro, né? Mas a gente demorou quase que um dia para conseguir entrar, porque os leitos estavam todos ocupados. Com plano de saúde. Com plano de saúde. Tem então, que esperar alguém sair, ganhar a alta para ir ser leito e aí avaliado o paciente mais crítico, né? vai. Tipo uma assim, escada. Isso. E eu tava com a criança, que a Liz até disse que não é o que mais estão procurando, que é a questão do respiratório, Isso. né? Mas ficar ali naquele ambiente 5 dias é duro. E aqui não é, vamos falar, não é uma crítica ao Clínicas, pelo contrário, que faz um trabalho espetacular, excelência, é referência no Brasil. E os profissionais também, né? É algo incrível. Mas é para mostrar a realidade de um colapso do sistema. Perfeito, isso, Kelly. PG, durante essa visita, 71 pessoas estavam sendo atendidas nessa unidade, na unidade de decisão médica, que é chamada Sala Verde. Os casos menos graves ou que estão aguardando por um leito para internação. O ideal, no entanto, é o espaço para 20 pacientes. Ou seja, mais de 3 vezes o número considerado o adequado.
Em momentos mais críticos, os profissionais relataram que a unidade já chegou a receber 90 pessoas. Então, assim, é um colapso realmente. O chefe médico do serviço de emergência do Clínicas, Dr. Daniel Pedrolo, que me acompanhou durante essa visita, afirma que esse é o drama do setor, porque são pacientes que necessitam estar ali, mas em um ambiente que não é ideal. Vamos ouvir o que ele nos explicou. Então, é isso que é o drama, assim, porque são pacientes que estão aqui, eles estão fazendo o que é necessário para eles, né, mas num ambiente que não é o ideal. Porque isso que está assim, uma proximidade muito grande uns dos outros, né, mas são pacientes que a gente não consegue mandar para casa. Porque precisa fazer coisa, está precisando fazer antibiótico, né, está precisando ali rever alguma coisa do seu tratamento da sua doença que tem que ser revista dentro do hospital. Os ouvintes estão todos nessa... Alguma coisa do seu tratamento da sua doença que tem que ser revista dentro do hospital, né? Tá precisando ali rever alguma coisa do seu tratamento da sua doença que tem que ser revista dentro do hospital. Os ouvintes estão todos nessa direção, Liz. Minha mãe deu entrada pela UPA às 8 da noite de sábado e ficou até 3 da manhã numa cadeira. Tinha sintomas de infecção dos rins e pedra na vesícula. Ficou internada por 5 dias, onde? Numa sala que foi organizada porque não tem leito, né? Não tinha a possibilidade de ficar ou ser levada para um hospital. Nesse caso, ela foi depois de 5 dias sentada na cadeira para o Vila Nova. A outra, que é médica, diz que trabalhou 7 anos em emergência e a realidade é tenebrosa do ponto de vista de superlotação. Ela também está citando o caso de UPA. Ela vai lá. Eu conversei com diversos pacientes e acompanhantes e os relatos são muito semelhantes, que é LPG. Tem lotação, mas o atendimento é muito qualificado, então esse problema da falta de espaço se torna muito pequeno, irrelevante, porque sabe que vai ser bem atendido. Eu quero trazer um case aqui, que é a moradora de Guaíba, a Yara da Silva Jobim, que estava acompanhando o marido que estava internado na emergência. Precisava ir para um quarto, mas não tinha uma disponibilidade, então estava na emergência. E quando eles chegaram, eles esperaram por 7 horas para o primeiro atendimento. Mesmo assim, permaneceram moradores de Guaíba, que vieram a Porto Alegre em busca de um atendimento. E naquele exato momento, naquela ocasião, ela estava de pé, por horas, ao lado do marido, porque também não tem uma acomodação, né, adequada, devido à superlotação, para os acompanhantes. Vamos ouvir. Não fico, não tenho condições de eu ficar aqui. Eu tenho problema no joelho, não posso ficar muito em pé, já estou aqui desde... De manhã já estou doendo meu joelho de ficar em pé aqui. E as cadeiras estão sempre lotadas. Nunca tem uma cadeira vazia para a gente sentar um pouco, né? E ontem, quando vocês chegaram, tinha mais gente aqui na emergência? Não, quando a gente chegou já estava cheio. E a gente chegou às 3 horas da tarde, foi atendido das 10 horas da noite. Essa alta demanda é sentida especialmente pelo setor de enfermagem, que já que ficam mais expostos, né? Durante o plantão de 6 horas, o técnico de enfermagem com quem eu conversei, Arthur Colgo Garcia, ficou responsável por 11 pacientes. Isso significa que ele tem 32 minutos durante o turno para atender cada paciente. Na conversa que eu tive com ele, enquanto ele preparava uma medicação, foi notável o sentimento dele de tristeza e de cansaço. E o relato é que a equipe não consegue, por vezes, nem olhar no rosto do paciente. Vamos ouvir. Então, hoje estou com 11 pacientes. Tá? Meu plantão é 6 horas, dá menos de 30 minutos para cada um. Assim, então, é uma corrida muito grande para conseguir dar conta assim, de medicar. Porque os cuidados mesmo, de banho, troca de fraldas, tudo isso, se a família não apoia, a gente não tem condição mesmo, assim. Muita gente para atender. A gente quer dar uma assistência boa pro paciente, né? Mas a gente não consegue nem olhar no rosto deles às vezes, né? Porque vê os sinais, indica e já próximo. No final do plantão a gente nem lembra muitas vezes quem é quem, assim. E importante a gente citar e reforçar aqui que não é um problema do Clínicas, né? Que é um problema do cenário de superlotação que vive o Rio Grande do Sul. E diante, né, das conversas, a gente observou e o próprio chefe da unidade de enfermagem, o Cristiano da Rocha, me confirmou que o aumento, teve um aumento de afastamento por questões mentais devido a essa sobrecarga. A gente trabalha sempre no limite, né? Tanto de quantitativo de pessoas, de dimensionamento, e aí a instituição dá um suporte com hora extra, mas a gente sabe que isso também gera uma sobrecarga para a equipe. Um ambiente desses aqui é um cenário que está além da nossa capacidade de atendimento. A gente está com um quadro assim, bastante grande de LS, de afastamento, em função, por vários motivos, né? Mas a gente acredita que grande parte
é pelo desgaste emocional, físico. O Conselho Regional de Enfermagem e o Sindicato Médico aqui do Rio Grande do Sul confirmam esse aumento significativo no número de profissionais diagnosticados com ansiedade e depressão, além dos casos de suicídio envolvendo esses profissionais. O diretor médico do Clínicas, o professor Luiz Eduardo Paim, afirmou para nós que a instituição está analisando o cenário, que sabe, né, que é uma situação delicada, mas que buscam diariamente maneiras de ajustar os fluxos e as demandas. O hospital atua, né, de forma integrada com a rede pública e também com a Prefeitura de Porto Alegre, além do governo do estado, para buscar uma análise conjunta da ocupação. Mas o intuito, que é a LPG dessa reportagem, foi a gente olhar de dentro, tentar humanizar e mostrar Perfeito. que sim, existe um colapso do sistema de saúde, né? Existe superlotação, mas e que essa superlotação não afeta só os pacientes. A gente sabe que é a ponta, né? Que é onde mais se sente. Vai buscar atendimento, não consegue, mas que também dentro da emergência tem uma sobrecarga maior. E uma observação que agora me veio à mente, me relembrei, enquanto eu estava no Clínicas ali parada, porque eu fiquei parada no meio da emergência. Observando, conversando com as pessoas. Eu via muitos seguranças fazendo ronda. Porque, de acordo com as pessoas que eu conversei ali, os profissionais, teve um aumento significativo no número de agressões. O Carlos Rosin mostrou isso em reportagem aqui na Rádio Gaúcha e na Zero Hora. Também num cenário que acho que a corda tá esgaçada, né? Tem um estresse muito grande de paciente que tem que ficar, imagina, 5 dias sentado numa cadeira sem, porque não tem leito, não é por má vontade, é porque não tem leito, e dos profissionais que estão fazendo o que podem com a sobrecarga mental, física. Por isso, né? Tá todo mundo muito tenso, estressado, cada um com as suas razões. Um problema de saúde já é muito complicado, já te deixa muito tenso. E aí, quando tu vai para um sistema onde não há um espaço adequado para ti, né? Muitas pessoas acabam reagindo de uma forma inadequada, né? Vamos dizer assim. Então, eu observei também bastante presença de segurança privada do Clínicas fazendo ali um monitoramento. E Lizy, pela tua experiência, tu como nossa referência, como repórter nesse assunto, qual é o diagnóstico? Assim, o que te parece? Eu sei que é algo muito difícil de precisar uma razão específica, mas o que está ocorrendo? Que a impressão que dá é que a gente não sai da fase do gerúndio, né? Eu sempre digo isso, né? Estamos providenciando, estamos buscando, estamos organizando, mas só um pouquinho. E aí são emergências lotadas, Lizy. Filas para consultar especialistas que fazem a cirurgia levar um tempão. Aí algumas doenças que ficam fora de controle todo ano, né? Dengue todo ano sai do controle. E não parece haver uma mudança estrutural, né? Na Secretaria de Saúde do Estado, na Secretaria de Saúde, nas municipais, porque é problema em Alvorada, é problema em Canoas, é problema em Viamão, meu Deus do céu. Então tá tudo colapsado, a impressão que dá. Então não há nada estrutural mudando, Kelly, que dê uma percepção para a sociedade de que, temos um horizonte. Tá ruim agora, mas ali adiante vai melhorar. Não, fica nesse negócio do estamos buscando, nós vamos ver, nós vamos... Pô, mas ninguém aguenta mais isso. Teve um caso, vocês lembram, né? Decisão judicial de bebê para trocar de hospital, aí bebê morre. Aí daqui a pouco tem um senhor que amputa o pé porque não consegue fazer um exame, porque o exame demora muito. Aí eu me lembro, Liz, isso foi no ano passado que o secretário de saúde aqui do município de Porto Alegre disse que a média de espera nas emergências de Porto Alegre eram de 10 horas. Talvez tenha aumentado, não sei, mas naquela época era 10 horas. O que é, para casos que não são graves, né? O que é um caso que não é grave? Tem isso também, eu quebro um dedo, aí eu vou para uma emergência e eu espero 10 horas, porque não é um caso grave. Isso é uma violência, é uma coisa desumana, sabe? E tem as queixas ainda relacionadas, desculpa, eu tô juntando um monte de coisa, Liz, mas é que a gente ouve há 5 anos a mesma coisa, que são os postos de saúde, porque dizem, das UPAs vocês têm que ir pro posto de saúde, não ir para as emergências. Mas as pessoas não se sentem acolhidas, né, Liz? No posto de saúde isso é muito comum, é uma reclamação que eu vejo com muita frequência. Na emergência, tu vai lá e é encaminhado para fazer o exame, é encaminhado, né, para um especialista. No posto de saúde, às vezes demora, tem que voltar depois, quer dizer, tá tudo ruim. Liz, repetindo a minha pergunta, qual te parece que é o problema central? Porque, tá demais. Eu acho que não tem um problema central, PG. Eu acho que são diversos problemas, que começa na falta de estrutura das cidades ao redor de Porto Alegre, e Porto Alegre é a capital, ou seja, a gente sabe que recebe, né, os pacientes de fora. Acho que também uma falta de mudança da população em buscar a vacinação, porque a gente sabe que para prevenir a doença respiratória tem que se vacinar.
vacinar, né? Evitando, assim, a sobrecarga. E sim, também intensificar os atendimentos nas unidades de saúde, pronto atendimento, e não só Porto Alegre, falo de todas as cidades aqui da grande Porto Alegre, para desafogar um pouco a emergência. E assim, sobre a classificação de risco, quando o paciente chega, ele vai passar pela triagem, como qualquer hospital. Claro. E ali tu vai receber, olha, teu caso é azul, teu caso é verde, então a gente orienta que tu vá para uma unidade. E aí, por muitas vezes, o paciente decide ficar. Porque sabe que vai demorar 7, 10, 12 horas, mas vai ser atendido e vai sair já. Ou com o exame. Já fez o exame, já está com a medicação correta. Não quebrou, só teve uma torção. Então, eu acho que é uma mudança na cadeia toda da saúde, uma reestruturação que seria necessário, né? Não só além de aumentar os recursos, os aportes financeiros, né, de todos os lados, federal, estadual e dos municípios, mas eu acho que principalmente uma reestruturação. E tu percebe isso, Liz, honestamente, que estamos caminhando para uma reestruturação? Não, a gente vê os passos bem lentos, assim, PG. Obrigado. Agora, Liz. claro, teve o aporte do governo do estado, né? Foi um aporte significativo. Mas até isso tem outro prisma, né? Até isso tem uma tensão de fica com o governo, fica com as prefeituras, não tem como assumir, tem como assumir, né? Teve um embate ali, sim, né? Do próprio município de Porto Alegre. Vai ou não vai para a gestão estadual? Em Canoas, a gente sabe que a segunda, né, maior cidade aqui da região, também tem um problema muito grande. Histórico, envolvendo os hospitais de lá. Bom, tá posto. Lisiele Zanquetin, parabéns pelo trabalho. A gente sempre valoriza aqui quando a gente sai dos números, né? Quando a gente humaniza e mostra o que estão sofrendo pacientes, profissionais de saúde. Muitas vezes, não é o caso aqui, a Lise mostra com salário atrasado, com falta de material básico, gás, né, o soro, essas coisas. Enfim, obrigada, Lise. Kelly, material completo em GZH com a edição da nossa colega Juliana Lisboa. E fotos e registros de Camila Hermes.